Fala, meus amigos da Universidade do Áudio. Hoje o conteúdo é diferente, não vai ser necessariamente técnico não, vai ser uma prosa, onde eu vou apresentar para vocês as perguntas, no caso as respostas também, de coisas mais comuns que acontecem no enredo do estúdio. Ou seja, a gente quando está crescendo na profissão, a gente tem muitas dúvidas. Analógico, digital, como me portar com artista, será que eu preciso ter um console, qual é a DOM mais usada, enfim. Todos esses tipos de perguntas eu vou responder aqui para vocês, baseados na minha experiência e também na forma com que eu vejo e enxergo a profissão, música como um todo. Positivo? Acesso a uma informação que realmente vai fazê-los crescer. Produção musical, engenharia de áudio. Vem comigo. Essa é uma das perguntas mais difíceis, pelo seguinte, porque quando a gente começa na profissão, não sempre necessariamente a gente já tem que querer receber a quantia que a gente acha que a gente vale. Ou mesmo acontece o oposto, a gente às vezes não sabe como precificar porque a gente não sabe dar valor para o nosso trabalho. O que eu não quero que vocês façam é interromper as possibilidades de trabalho por conta de dinheiro, num estágio inicial. Se você é um profissional que está criando ainda um portfólio, ascendendo profissionalmente em todos os níveis, desde o nível técnico até a colheita de dados para com o ser humano, você entender como é que funciona todo o enredo do estúdio, você tem que se colocar na posição de bem-suceder. E não necessariamente se colocar na posição de bem-suceder é você estar ganhando muito dinheiro, ou mesmo você estar não cobrando nada, sendo que você poderia estar cobrando. Então é você entender que o problema é seu, no melhor dos sentidos. Você tem que entender o que você quer daquele trabalho, onde você vai tirar proveitos e daí gerar uma renda com isso ou às vezes gerar experiência. Às vezes gerar experiência é mais importante do que gerar renda. Então como que eu vou precificar o meu trabalho? Claro, você vai colher um dado de todos da profissão, vai tentar se enturmar, se interagir, entender o nosso ecossistema, mas você vai sempre reavaliar qual é o artista, qual é a posição que você está trabalhando ali. Às vezes você é assistente, às vezes você é engenheiro, às vezes você é produtor. Cada uma das posições requer não só um status financeiro, como também um status que vai te render novas experiências. Então, existe uma fórmula para como que eu vou me precificar? Não. Existe você querer se colocar numa posição de bem-suceder, aonde tanto a experiência quanto o valor financeiro adquirido são ambos muito importantes. Meus amigos, uma pergunta muito cabível também e frequente. Qual que é o equipamento que eu preciso para começar a trabalhar no ramo da produção musical e engenharia de áudio? Na verdade, hoje em dia é até complicado falar. Você precisa de um mínimo, mesmo. E quando eu falo um mínimo é um laptop onde você pode gravar as coisas e trabalhar, fazer a pós-produção, mix e master. Uma interface, seja uma Foxrite, seja uma da Apogee, Duet, seja, sei lá, qualquer uma. Não vou fazer propaganda aqui, mas se eu pudesse fazer, eu faria também. Não é este o caso. O que eu quero apresentar para vocês é que não é necessariamente a sua interface que vai fazer com que o seu trabalho seja melhor ou pior. É um tanto de fatores. Mas se eu pudesse, vamos dizer assim, colocar um mínimo possível de equipamento, é um bom computador, uma boa interface, uma fonte sonora louvável, né? Vamos dizer assim, se eu quero gravar um violão, um bom violão, se eu quero gravar guitarra, uma guitarra decente, que pelo menos afine, e pré-amplificadores, se você puder adquirir esses pré-amplificadores externos, e alguns microfones para você conseguir, vamos dizer assim, iniciar o processo de captação. Microfones que eu recomendo, o SM57, não é um microfone caro da Shure, é um microfone barato que serve você muito bem. Então, na verdade, o que eu preciso de equipamento? Na verdade, você precisa do equipamento cabível para a sua ambição profissional. Se eu quero me transformar em um bom pós-produtor, um editor, ou um mixer, ou um master, de repente eu só preciso mesmo de um computador e uma interface que vai me dar uma boa conversão de digital para analógico, para eu escutar as coisas bem. Mas se eu quero ser um engenheiro de gravação, com perspectivas grandes dentro de um estúdio, ou um home studio, onde eu possa gravar, inclusive, instrumentos com multicanais, igual bateria e tudo mais, eu preciso também de equipamentos que diz respeito a bons microfones. Então é sempre você entender como é que funciona o Signal Flow. Valeu, pessoal? Então, vamos preocupar menos com equipamento e vamos preocupar mais com conhecimento. Por isso que a gente está aqui na Universidade do Áudio. Pessoal, esse é o calcanhar de Aquiles de vários engenheiros, principalmente os engenheiros de médio porte, ou seja, aqueles profissionais que já têm uma certa experiência, mas ainda não são extremamente experientes no ramo, que é qual? Quando muda de estúdio, tudo muda. Você não tem o mesmo Signal Flow, você não tem os mesmos patches, você não tem a mesma referência, você não tem os mesmos equipamentos, a sala é diferente, tanto a sala da técnica quanto a sala de gravação. E agora, como é que eu fico? É um pouquinho complicado, mas é um passo que, se
se vocês tomarem e aprenderem a lidar com essas adversidades, vocês serão já engenheiros avançados. É assim que eu meço isso mesmo. Se você é um engenheiro que tem dificuldade ainda em trocar de cenário, assim que você dominar isso, você já passa a um novo estágio. E como que a gente consegue criar esse tipo de situação, onde eu consiga estar evoluindo num cenário que eu não tenha ainda muita destreza com o equipamento, que eu não conheça muito bem a sala e tudo mais, usando referências. A melhor coisa que tem é usar referências da sua criatividade. Já tiveram vários cenários onde eu não gostava de como estava soando a sala para mim, porque realmente ela tinha estacionárias, tinham problemas, e aí eu dispus diferentemente alguns móveis. Isso já quebrou algumas dessas estacionárias, ou seja, mudou o plano de reflexão da sala. Contudo, eu consegui ter melhores resultados. Ou mesmo, em algumas situações, estava tão complicado que eu tive que trabalhar de headphone. Isso mesmo, de headphone. Bons headphones eram melhor do que a monitoração que eu estava ouvindo. E aí eu checava de vez em quando eu tinha uma dúvida mais exacerbada, quando era mais complicado para mim. Então, pessoal, o mais importante é você lidar com as suas referências quando você já sabe como que soam, canções que você sabe como soam. Eu tenho uma lista de mais de 100 músicas num playlist de referências que cada uma delas me traz uma perspectiva. A partir de uma delas eu sei qual que é o tail de reverb do vocal, eu sei qual que é o registro de low end, que a partir dali já começa a ficar perigoso. Eu sei aquelas músicas que têm mais cintilância, que são mais agudas mesmo, e partindo daquele pressuposto que ali pode ser um limite, eu tenho que tomar cuidado se na minha sala estiver soando mais do que aquilo. Ou seja, são referências que a gente vai aprendendo de várias formas, desde a taxa de compressão até como que é usado o gate num bumbo, que ajuda muito quando a gente muda de cenário. Então, engenheiros, se vocês estão tendo esse tipo de problema, saibam que vocês já estão em evolução, porque um primeiro estágio é nem notar que as coisas mudaram muito. Se vocês já estão nessa situação onde vocês se sentem, vamos dizer assim, tendo que adaptar e desconfortáveis com essa situação, é porque vocês já são engenheiros intermediários em busca de um estrelato profissional. Pergunta complicada, hein? E cada engenheiro vai falar de um jeito. Devo equalizar? Devo comprimir? Devo processar? Algumas pessoas ainda falam assim, devo gravar mixando, que é um erro, viu, pessoal? A gente não grava mixando, a gente grava processando, porque mixagem é um outro processo. Mas de toda forma, devo ou não processar? Na verdade, se você está começando, tem tantas variáveis para você ainda destrinchar e aprender, como, por exemplo, a escolha do microfone, a escolha, às vezes, até do conversor, a escolha do pré-amplificador, do posicionamento, efeito proximidade, qual lugar da sala, tratamento, isolamento. Será que eu vou agora querer mais som ambiente da sala ou quero usar biombos para vedar um pouquinho essas reflexões? Ou seja, são tantas variáveis que se você está começando a profissão já preocupado em equalizar, comprimir, eu acho que é um desperdício gradual de energia onde você pode estar se sintonizando e criando bancos de dados a partir dos fundamentos. Agora, se você já é um engenheiro de médio porte, né, digamos, média experiência ou bastante experiência, aí eu já não vejo por que não, porque você já sabe como que funcionam esses equipamentos. E se você consegue trazer o melhor desses equipamentos para dentro de um momento de gravação, manda brasa. Eu acho que grande parte da nossa profissão são testes, acertos e erros. Então, se você está disposto a arriscar, que você faça isso, mas que você faça isso de uma forma prudente, sem sacrificar um próximo estágio, que seria pós-produção, né, edição, tunes. Muitas vezes as pessoas comprimem por excesso uma gravação ao vivo e aí eu não consigo ter, vamos dizer assim, acesso ao vocal que foi gravado ao vivo também e consiga trabalhar alguma coisa na afinação, porque são tantos vazamentos que agora ficou tudo complicado. Os vazamentos não me deixam mais fazer uma afinação louvável. Então, se isso acontece, eu instruo vocês, sejam experientes o suficiente para saber o que é bom naquele estágio seu profissional e o que pode ser maléfico em próximas instâncias da produção. Positivo? Então tudo depende do seu controle, mas você que está começando, lembrem, tem muitas variáveis para vocês ainda trabalharem e ficarem bons nelas. Enquanto isso, vocês que já estão em um certo processo, manda brasa, porque parte do que a gente faz é arriscar mesmo. Vamos em frente, viver de música é a melhor coisa do mundo. E o risco a gente já tomou quando a gente decidiu fazer isso. Valeu!